Bom dia, meu povo. Bom dia. Tá frio aí, não? Quem tá de barriga vazia, não tomou café por livre e espontânea vontade, né? Ninguém pode reclamar hoje. Hoje a aula tem tranquilo uns 25 minutos a mais. Tivemos café da manhã na igreja, tá todo mundo de barriga cheia, a gente pode estender um pouquinho mais, né? O almoço pode ser ali para as 2 hoje, né, Tânia? Tranquilo, graças a Deus. Irmãos, estamos hoje engajando uma nova sequência de estudos. Vamos começar uma nova série. Como fazemos outras vezes, nós teremos também interrupções, né? Esse mês, em 2 domingos desse mês, nós teremos projetos missionários sendo apresentados à igreja. A nossa irmã Thalita, que hoje é membro da Betel, mas é filha da nossa igreja, vai falar sobre o seu desenvolvimento missionário, a sua viagem junto da PMT, no estágio transcultural. A Thalita, essa semana já vi o nome dela lá na listinha de formandos já do curso do CFM. Ela já colocou lá intenção de formatura, o nome dela já está lá. Então, com a graça de Deus, em 1 ano ela vai cumprir todo o curso preparatório da PMT e a nossa irmã pretende o campo missionário. E dia 31 também temos uma família que não são parceiros da nossa igreja atualmente, trabalham num campo muito difícil. Não sei se dá para falar o campo, mas na dúvida não fala, né? Na dúvida não fala qual é o campo. Um campo bem difícil, e os irmãos vão estar também na igreja falando. Então, com essas exceções, né, nós vamos retomar agora uma nova série. Nós desfechamos teologia bíblica, esgotamos o assunto até escatológico, né? Semana passada eu fiquei sabendo que a Bia riu de mim, e a Bia falou: como assim ele vai terminar a aula de escatologia e vai começar, né? Assim, quanta pretensão, né? E obviamente a Bia estava certa, né? Ontem a nossa aula foi até o final ali, quase não terminamos escatologia, mas a ideia é nós estudarmos um pouco sobre seitas e heresias. 2 assuntos que estão diretamente ligados, né? Seitas são feitas de heresias, mas existe uma pequena distinção entre elas, né? Algumas características são um pouco diferentes. O que eu quero fazer com vocês, irmãos, hoje, é te mostrar a relevância do assunto. Eu quero te convencer que você precisa estudar a respeito de seitas e heresias. A gente vai ver que esse é um problema no período do Senhor Jesus, esse é um problema nos pais da igreja e, consequentemente, esse é um problema nos dias de hoje. A ideia é nós estudarmos inúmeras religiões. Nós vamos passar por religiões, como propriamente se diz. Vamos falar sobre budismo, hinduísmo, espiritismo. Vamos tocar essas outras religiões e expor os nossos pontos de discordância para que você tenha a plena consciência de quais são os nossos acordos e desacordos, quais são os arranjos e desarranjos, por que nós não cremos da forma como estes creem. Como também a ideia é nós tratarmos dos nossos problemas domésticos. Quantos aqui sabem o que é TMI, Teologia da Missão Integral? Quantos irmãos sabem o que é isso? Samuel, Denis, William, Bayer, só. Meu irmão, Teologia da Missão Integral é uma das heresias mais perniciosas do nosso século. É um dos problemas dentro da igreja cristã hoje mais críticos que tocam o evangelho. Deixa eu usar esse exemplo que eu citei despretensiosamente para começar a te mostrar a relevância do assunto. Quando nós falamos de missão integral, esse nome integral quer dizer que a missão tem que alcançar o homem como um ser completo. Integralmente, o homem precisa ser redimido. Qual é o papel da igreja? É trazer redenção, restauração integral. Isso implica em quê? O trabalho da igreja é espiritual? Não só. O trabalho da igreja é integral. Se a igreja alcança uma determinada cidade, um grupo de pessoas, uma comunidade, e há conversões ali, uma igreja estabelecida, um povo fiel a Cristo,
O trabalho da igreja está completo? Não. A missão da igreja nunca estará completa enquanto não houver uma estabilidade social daquela comunidade. Então, a teologia da missão integral entende que o trabalho da igreja não é pregar o evangelho simplesmente, é redimir o ser humano de uma condição social inferior para uma condição social superior. O que te parece isso? Socialismo, teologia da prosperidade. Isso é, em suma, a tarefa da luta das classes. Isso é, em suma, o objetivo de Gramsci, com o nosso marxismo cultural. Isso é, basicamente, sinteticamente, a tratativa de Karl Marx. O homem será redimido, a sociedade será bela e completa quando a sua condição social for estabelecida, for estável. Então, olha do que eu estou te falando. Se você não entender o que é teologia da missão integral e não combatê-la, você cai no risco de entrar por uma veia herética. Cantor Marcos Almeida. Quem gosta do Marcos Almeida? Conhece Marcos Almeida, não? Muito bem. Tem uma turma aqui que conhece o Marcos Almeida. Uma das músicas dele, ele fala assim, ó: você diz que me ama, mas não me estende a mão. Esse é um cantor que está gravando junto com o pessoal do Morada, Paulo Nazarete, essa turma, né? Marcos Almeida hoje tem uma vertente muito próxima da teologia da missão integral. Qual é o conteúdo da letra da canção dele que eu cantei, ó? Diz que me ama, mas não me estende a mão. Ele faz até Carla, ele faz assim, ó. Ó, que bonito. Ele está dizendo, se você prega o evangelho, anuncia a Cristo, mas não redime socialmente, você não fez o seu trabalho. Então, nós, em Guarulhos, o nosso trabalho não é abrir igrejas em Guarulhos. O trabalho e a razão de existir da igreja é redenção social. Enquanto houver pessoas pobres em Guarulhos, o trabalho da igreja é um fracasso. Essas pessoas podem ser crentes, evangelizadas, convertidas e destinadas ao céu. Mas a igreja falhou porque ela não alcançou integralmente. Então, quando eu estou te falando disso, eu estou te falando do Padre Lancelotti. Conhece ele? Essa é uma figura pública, né? Meu irmão, é a mesma linha teológica. É a mesma linha teológica. Isso é o que, na modernidade, se chama, inclusive, de uma teologia sul-americana. Nós estamos muito mal representados na história, né? Uma teologia que visa essa redenção social. Então, meu irmão, precisamos disso para avaliar assuntos que estão distantes de nós. Eu quero sentar contigo ao longo dos próximos meses e em algum momento nós falarmos sobre o hinduísmo. Mas quantos hindus você conhece? Talvez não seja um assunto relevante. Talvez não imediatamente relevante. Talvez quando nós falarmos sobre islamismo, abre o olho, cidadão. Abre o olho. Que o Islã hoje já governa, inclusive literalmente governa a Europa. Você já tem chefes de Estado europeus que são muçulmanos, né? E essas raízes já estão se estendendo também pelo nosso país. Se você ainda não ouviu o momento da oração enquanto faz compras no Brás, é que você não passou lá na hora certa. Porque são 6 ao longo do dia. E a mesquita toca nos alto-falantes. Vai aqui, meu irmão. Na nossa avenida tem um cemitério islâmico e uma mesquita. Então, são assuntos que estão bem mais próximos de nós. E outros que estão dentro de casa. Quando nós vamos falar sobre teologia da missão integral, quando nós vamos falar sobre teologia da prosperidade, e aí você já tem a versão ao Valdomiro Santiago. Mas e quando nós falarmos sobre neopuritanismo, sobre salmodia exclusiva? Você sabia que existe um movimento de igrejas reformadas no Brasil hoje pela salmodia exclusiva?
É de comer? Será? O que seria salmodia exclusiva? Alguém se arrisca, não? Não, tem livro de salmos. E se for sobre comer salmão? Salmodia exclusiva. Exatamente. Salmodia exclusiva é uma defesa de que o único inário autorizado por Deus é o livro de Salmos, os 150 Salmos. Então, se você faz uma paráfrase dos Salmos, como nós fazemos em muitos cânticos e hinos, é pecado. Se você não vai cantar ipsis literis o texto do Salmo, no mínimo metrificado para que gere rima e se torne uma música, isso é errado. Então, dentro do nosso seio presbiteriano, você tem um radicalismo que foi intitulado de neopuritanismo, porque puritanismo é bom, mas neopuritanismo é o exagero, é a extravagância, e essas coisas estão dentro do seu quintal. Essas coisas se chamam presbiterianas. Essa turma cita João Calvino e não tem parede preta. Olha para você ver. Então, meu irmão, olhar para seitas e heresias é uma necessidade da igreja. Nós precisamos de uma boa apologética, uma boa defesa da nossa fé. E você só vai conseguir lidar bem com seitas e heresias quando você souber contra o que você está lutando, com o que você está lidando. Então, nós pretendemos percorrer todo esse caminho, andar por esses extremos. Mas hoje, eu quero te situar nisso, quero te colocar dentro do assunto. A ideia é nós introduzirmos o tema de seitas e heresias. Deixa eu trazer vocês para participar um pouquinho aqui nesse início de aula. Em sua opinião, quais são as características de uma religiosidade saudável? Como é que você percebe, como é que se evidencia que ali tem uma igreja saudável, ali tem um crente são? Como você percebe isso? Como fica evidente para você que, tá bom, não tem nenhuma heresia, não tem nenhum problema, nenhuma má interpretação teológica? Qual é a sua percepção de que as coisas estão bem? Como você me diria que é possível saber que as coisas vão bem? Me diga aí. Diga aí, Alisson. Começa aí, puxa a fila. Está todo mundo tímido, é você que é menos tímido. Acho que os frutos, né? O fruto do crente em si. Tá. A pergunta é, quais? Eu pensei no a igreja poder ter um senso crítico, poder questionar sem ser punida, né, sem ser apedrejada. Então, me veio à mente isso, né, da igreja poder questionar, poder estudar, sem ter ali uma prisão, digamos assim. Eu tenho que segurar meu ativista político interior aqui para não falar de liberdade de expressão agora. Uma igreja saudável é uma igreja onde todas as confissões dessa igreja, todas as áreas da vida dessa igreja, elas são expressas, elas são explicáveis. Essa é uma regra da classe de novos membros, sabia? Quando a gente começa a classe de catecúmenos, a gente fala assim, irmãos, perguntem. Nada que é proibido perguntar, nada que é proibido questionar, você tem que perguntar. E se algo que você pergunta, a resposta for, porque eu acho melhor, é porque eu quero que seja assim, é sintoma de que não tem fundamento bíblico. Então, uma igreja que anda biblicamente, ela está aberta a questionamentos e ela oferece respostas para esses questionamentos. Importante isso. Ainda mais, Cleógenes aqui vai... Aqui, ô Adriano, estou mais perto aqui. Eu acho que é uma igreja que, mesmo que apresenta problemas, como somos seres humanos, então a igreja ela é composta de pessoas, são pessoas que, mesmo com problemas, esses problemas não deixam afetar sua doutrina, sua fé ou sua pregação da palavra. Então, são igrejas que, mesmo em meio às dificuldades, ela se mostra fiel às palavras e fala, tudo bem, faz parte. Sintoma de saúde é uma igreja perseverante, uma igreja que não se abate quando é confrontada, uma igreja que não
negocia a palavra quando enfrenta dificuldades. Nós estamos nesse contexto. Nós estamos num contexto hoje, no nosso país, em que, dependendo do conteúdo da sua pregação, você vai ser limitado. Como você vai ser limitado? Você vai sofrer um processo. Você vai pregar um sermão sobre o paralítico que Jesus curou e você vai ser acusado de capacitismo. Ó, pra você ver. Você é preconceituoso. Falou que ele era deficiente. Não pode falar essa palavra. Entende? Como é sensível o conteúdo do nosso país. A gente vai abrir mão de falar disso? Né? A gente está na insurgência da ideologia de gênero. Né? Uma das figuras que muito desponta no nosso cenário político em Brasília é uma deputada ou senadora, Érica Hilton? Deputada. É uma deputada transexual. A Gisele que tem um humor mais ácido. Se alguém no YouTube quer processar, foi essa moça que falou, tá? A Gisele disse que depende, se é deputada ou deputado. Depende do ponto de vista. Né? Mas pensa nesse contexto. Você, hoje, defender a destransição sexual, porque eu estou te falando assim, há hoje no Brasil um grupo evangélico que luta para ajudar pessoas que nasceram de uma forma, se tornaram transgênero e agora estão voltando ao seu gênero natural. Então existe esse movimento no Brasil hoje, um grupo evangélico que apoia isso. São perseguidos por Érica Hilton. Ela já moveu diversos processos contra esse grupo porque ela acha que isso é inconstitucional, né? Isso não é legal, então você tem problemas assim. Então, uma igreja saudável precisa sustentar a sua doutrina, precisa perseverar mesmo quando não é bem-vinda, mesmo quando não é bem aceita. Uma igreja que negocia com o seu tempo, ela vai cair em heresia. Ela vai ter que abrir mão de princípios bíblicos. Eu estou empolgado e eu vou me segurar para conseguir terminar a aula, mas olha um dos assuntos que nós vamos tratar. Evangelho inclusivo. Ou a igreja vai sustentar a sua firmeza teológica, bíblica, ou ela vai ter que se abrir para outros gêneros que querem compor a igreja. Então, eu vou te dar um exemplo escrachado disso, talvez um dos mais assustadores, né? A atriz pornográfica Andressa Urach abriu uma igreja. Você está sabendo disso? E lá todos são bem-vindos. E lá tem culto, tem pastores, pastoras. É que eu não sei qual é o gênero neutro de pastor, para falar assim, não ser processado. Pastores Pastorex. Está entendendo o problema? A igreja, se ela não mantém a sua firmeza doutrinária, ela vai precisar abraçar o seu tempo. Ela vai negociar os seus princípios. Irmãos, isso não é do nosso tempo simplesmente. Todos os crentes em todas as eras estão passando por isso. Vou te mostrar isso já. O que mais você ia falar? Ricardo, fala. Bom, eu vejo a ideia de religiosidade saudável, até porque a gente veio de outra igreja e quando a gente fala de doutrina, né, fala de pregação da palavra, a gente vê refletindo nos membros também aquilo que é pregado e que é exposto, né, por meio do amor, da cumplicidade, da fidelidade entre irmãos e da comunhão, até uma coisa que me surpreendeu nessa igreja quando eu vim. E pensando nisso que você acabou de falar, por exemplo, de uma igreja inclusiva, uma outra coisa que também me chamou a atenção aqui quando eu vim para a igreja presbiteriana, né? Dentro da doutrina da igreja, a disciplina eclesiástica ela se faz necessária exatamente por isso, manter a pureza da igreja, né? E eu vejo manter a pureza da igreja não excluindo os irmãos, mas o cuidado da igreja também entender que ela pode cair da mesma maneira que aquele irmão caiu. Isso traz um senso de necessidade de Cristo maior ainda do que você necessariamente às vezes tem quando você acha que está tudo bom, né? Tudo bem.
e também de misericórdia com aquele que caiu, porque assim como Cristo foi misericordioso conosco, devemos estender misericórdia. São algumas das marcas, além dos sacramentos, do uso devido ali do batismo, da Santa Ceia, da pregação da palavra, do tipo de louvor que é exposto, né, para levar a igreja a cultuar o Senhor. A igreja que eu vim, por exemplo, eu trouxe sentado com o pastor, minha esposa está do meu lado, ela confirma. Eu trouxe biblicamente tudo que era de doutrina errada e equívocos doutrinários por meio das Escrituras, e o pastor falou, você está certo em tudo, mas aqui a gente faz assim. E a gente vê que a palavra não é suficiente, entendeu? A gente está, às vezes, dentro de uma igreja evangélica, mas é igual qualquer outra igreja católica, dentro do espiritismo, práticas que a gente leva para dentro da igreja por conta exatamente da inclusão, né? Ele gosta assim, a gente faz. E uma igreja saudável, ela manifesta não só por falar que conhece Jesus, mas que segue Jesus, ama Cristo, busca na palavra, é exortado, é disciplinado e se arrepende, né? Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, entrega a Satanás para, se possível, ele volte. Acho que essas são marcas de uma religiosidade saudável. Deixa eu comentar o que o Ricardo está falando, né? Estou empolgado, irmãos. Estou igual o Felca. Estou cheio de denúncia. Vou jogar tudo no ventilador. Você não sabe o que eu estou falando, meu irmão? Digita adultização no Google, assiste o vídeo de 50 minutos de um jovem cabeludo lá, para você ficar bem escandalizado e abrir o olho para descobrir que esse mundo não é um jardim colorido, tá bom? A coisa está feia e se a gente não for bem posicionado, a gente está sempre sendo manipulado aí, né, pelas nossas mídias. O Ricardo estava falando sobre crentes darem sinais visíveis. Você percebe a saúde da igreja pela vida das pessoas. Como é que vive a Gisele no dia a dia? Como é que é a vida da Railda? É membro da igreja. Não se trata do status da igreja, das programações que essa igreja oferece, das publicações em redes sociais dessa igreja, mas como que os crentes que compõem a vida comum da igreja vivem. Aí, ó a minha denúncia do Felca aqui. Eu que não sou maluco, né, meu irmão? Deixa eu falar isso. Vou te contar uma fofoca quente. Irmãos que vieram de uma seita herética, cheia de usos e costumes, deixaram eu e a Sara e todos os irmãos que estavam no encontro de casais lá em casa nesse dia, escandalizados pelas práticas dessa seita herética. Então, veja, eu estou falando não de uma igreja irmã, estou falando de uma seita herética. Uma seita que traz inúmeras regras de vestimenta, de postura, permissões e não permissões, regras de alimentação, questões típicas de uma seita herética. E no nosso contexto, é uma seita muito bem vista. Se você está curioso para saber qual que é, no dia que eu der aula sobre essa seita, eu falo abertamente sobre isso. Então, assim, são pessoas que no contexto brasileiro, todo mundo que olha fala, olha que pessoa exemplar. Imagina, nunca se viu as canelas dessa pessoa. Nem de homens, nem de mulheres. Tá a dica aí para você de qual seita herética que eu estou falando. Não é a Assembleia de Deus, tá, meu irmão? Não vai achando que é os irmãos da Assembleia, não, que são irmãos em Cristo. Nós estamos falando de seitas. E aí, alguns irmãos saídos dessa seita, no dia do encontro de casais, a gente estava conversando sobre assuntos de casais e tratando lá os nossos temas, e eles dizendo assim, pastor, você sabia que quando nós éramos membros lá, havia uma regra implícita, uma regra oculta? Sabe uma coisa que todo mundo sabe como é, mas não está escrito em lugar nenhum? Tá, qual é a regra? Entre os jovens é permitido fazer o que quiser. E é disso mesmo que nós estamos falando. É permitido que eles tenham qualquer tipo de intimidade, desde que ninguém descubra. Por isso, inclusive, jovens que são membros do que se chama igreja, mas é uma seita, e tem carro com insufilme, eles são os garanhões, porque eles têm carta branca
para fazer o que quiser com as jovens da igreja, e as jovens se submetem, e o conselho das mães para essas jovens é: só não seja pega. Quem falou isso não é assim um pastor presbiteriano, que é uma jovem que saiu de lá e disse que viu isso ao seu redor, que ouviu pelos seus próprios ouvidos esses conselhos. Então, irmãos, igrejas não vivem de aparência. Pouco importa a nossa cara presbiteriana se a prática comum da igreja é contrária à Escritura. Então, tiram isso filme de brincadeira. Pode deixar isso filme do seu carro. Né? Nós vamos acabar com o comércio do Jorge, né? E eu tenho vizinhos assim, tem pessoas que moram na minha rua que são dessa seita. E eu falei: meu Deus, meu carro é inteiro filmado, o que eles vão pensar de mim? Triste demais. Muito bem, irmãos, vamos dar aqui passos adentro do nosso assunto. Quando nós estamos falando de heresia, quero definir em termos. A palavra vem do grego, que significa escolha ou facção. O termo propriamente dito já está nos apontando para uma seita, para uma divisão. É próprio que heresias levem a divergências. Um dos princípios fundamentais para nós, crentes bíblicos, é que a igreja de Cristo é universal. A igreja de Cristo, ela é invisível e ela é uma só. Ela pode se dividir momentaneamente em denominações ou em igrejas locais de uma mesma denominação, mas todos os que são salvos em Cristo são membros do corpo de Cristo. Só um cabeça da igreja. E essa é a nossa fé sobre tudo. Presbiterianos, batistas, assembleianos e de outras denominações que talvez nós nem conheçamos o nome a citar, são todos membros do corpo de Cristo. Heresias vão trazer essencialmente uma ruptura disso. São sempre ensinos que são separatistas, que vão restringir, retirar uma parte do povo de Deus de dentro do corpo de Cristo. Então, o próprio termo que é usado para isso já traz para nós essa característica. No Novo Testamento, ensinos que são próprios de desvios são citados como ensinos assim, que vão trazer divisão, que vão trazer separação. As cartas do Novo Testamento estão repletas de pedidos de união. O apóstolo Paulo aos Filipenses, aos Coríntios, inúmeras vezes há essa repreensão para que haja unidade na igreja, para que não hajam cismas. E esses cismas, inúmeras vezes, são causados por divergências doutrinárias. Olha a aplicação prática disso no nosso dia a dia. A pergunta do meu tio cético. Você responde para o meu tio? Eu tenho um tio um homem que eu amo profundamente, mas quanto à religião ele tem opiniões diferentes de mim e ele é muito cético quanto à religião cristã. Uma das perguntas é: por que vocês têm tantas igrejas e ninguém concorda entre si? Você consegue responder essa pergunta? Hã? Não, eu perguntei primeiro. E aí? Não é a mesma doutrina. Aí eu que estou fazendo o papel do meu tio, eu diria: mas por que não é a mesma doutrina? Vocês não usam tudo a mesma Bíblia? Por que tem de doutrinas divergentes? Por que vocês discordam tanto? Porque toda vez que surge uma nova opinião, uma nova interpretação, uma discordância, qual é a postura disso no seio da igreja? O que acontece na prática? Quando surge, como o Ricardo falou, alguém que diz: eu discordo de você, o que essa pessoa faz? Eu me desligo da sua igreja e abro uma igreja e ponho a minha doutrina para funcionar. Por que no Brasil hoje a gente tem tanta denominação? Porque assim, você vai escolher alguma igreja que pregue exatamente o que você quer ouvir. As divergências teológicas são a razão da igreja vir se ramificando. Algumas não tão graves, outras muito mais graves. E a gente vai discutir isso já já. Mas heresias são basicamente divisões teológicas. Elas começam na interpretação da Escritura, numa divergência de interpretação, e isso já está presente no Novo Testamento. Olha as características dessas heresias. Elas vão contra as verdades centrais do cristianismo, elas vão negar
Trindade, encarnação de Cristo, ressurreição, e isso vai trazer nomes mais elaborados, como, por exemplo, docetismo, que nega a humanidade de Cristo. Esse é um equívoco menos grave, um equívoco menos grave, muitas vezes não intencional, não compromete verdades essenciais. Mas aqui está uma linha tênue para nós dividirmos, para nós definirmos. Qual é a linha tênue? Em sua opinião, o que diferencia uma heresia de um erro doutrinário comum? Entre nós e os nossos irmãos batistas tem diferença. Nós vamos dizer que quem não pensa como nós é herege. Nós, todos os que têm alguma diferença teológica de nós são hereges. O que define uma heresia e o que é só uma divergência teológica? Como é que você traça essa linha? Quem vai? Quem dá mais? Todo mundo com medo de responder, né? Uma pessoa falar para você que a igreja dela acredita que Jesus Cristo foi um profeta, aí não dá para você chamar ela de igreja irmã, né? E aí? Jesus é maravilhoso. Jesus é incrível. Mas ele não é filho de Deus, ele é o profeta de Deus. E aí? Heresia ou divergência teológica, Tânia? Divergência? Dizer que Jesus não é Deus? Que ele não é filho de Deus? Tirou a divindade de Cristo. Alguém que não é divino tem condições de ressuscitar dos mortos? Não tem. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a vossa fé. Heresia? Heresia. Quem mais citou aí? Eu acho que o que diferencia é quando a gente quer mudar o que a Escritura diz, a verdade da palavra de Deus, isso se torna uma heresia. Vai lá, William. O William vai levar o microfone para o William. Mas antes do William falar, eu vou falar. É que eu dei a palavra para o William. Eu acho que a diferença central entre heresia e erro doutrinário é que a heresia é quando se trata talvez de uma verdade central das Escrituras, que está de forma clara, é uma verdade central do Evangelho, e um erro doutrinário talvez seja uma interpretação um pouco dúbia, que talvez não está absolutamente claro nas Escrituras, né? E talvez uma pessoa interprete de uma maneira um pouco diferente, né? Diferente de um erro central do Evangelho, como você mesmo citou, por exemplo, Cristo como Deus e outras tantas verdades. Ajuda o William. William, penso como William. Não, eu ia falar exatamente o que ele falou. Que assim, é muito claro, quando você a Bíblia conta uma única história. A história, né, da redenção, né? Sim. E aí tem pontos que você não tem como você falar que Cristo não foi o plano de Deus desde de Gênesis, né? Não tem coisas, e tem gente que interpreta isso de outras formas. Então acho que quando a própria Trindade, o próprio agir do Espírito Santo, tem coisas que não tem como você falar que não. Então quando a pessoa fala que isso não existe, eu entendo que é uma heresia. Um erro doutrinário, eu acho que são questões que não afetam a fé, né? Se eu não me engano, acho que é John Piper mesmo, né? Na questão do batismo, né? Sim. Então, não tem como falar que ele é herético, né? Mas há como falar que é uma interpretação doutrinária que diverge o que nós cremos com o que ele acredita, né? Acho que esse é o ponto. Eu estava até pesquisando aqui, eu já fui de muitas igrejas, né? Acho que não dá, acho que eu conto com os dedos, eu já fui de umas 10 igrejas antes de eu vir para a presbiteriana. E eu estava vendo aqui, né, quantas igrejas evangélicas hoje há no Brasil, né? São 109 mil igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas. Então a gente vê quanta heresia existe aí, né? Vamos lá. Vou matar nos 3 aqui, tá? Ninguém mais fala depois deles. Ivan, Nicolas e termina no Ricardo aqui. Que depois vocês não deixam eu terminar a aula também, irmãos. Eu concordo. Mas é gostoso participar. Vai lá, Ivan. Eu concordo, Rev, que a heresia, ela toca nos pontos fundamentais da fé e que são pontos que, se você nega, você destrói a fé cristã.
Agora, quanto ao erro doutrinário, eu acho que ele está mais originado nos equívocos de interpretação da Escritura mesmo. Se eu entendo que há alguns princípios de interpretação da Escritura que devem ser obedecidos para que ela tenha uma correta interpretação, como, por exemplo, interpretar a Bíblia de acordo com o contexto em que ela foi escrita, para o público que ela foi escrita e a partir de quem a escreveu. Interpretar a Bíblia sistematicamente. São princípios que, se negligenciados, eles vão levar a um erro teológico. Então, acho que o erro teológico ele surge muito mais nisso. Ele não nega nenhum princípio da fé cristã, exatamente fundamental, enquanto, né, a heresia ela faz isso. Não pode tocar princípios fundamentais da fé. Então, isso assim é regra. Não pode tocar princípios fundamentais. Então, para nós, isso é ponto passivo. Olha lá, Nicolas, fala da sua heresia. Então, eu tenho um entendimento que, aí você me corrige também se eu estiver errado, que eu acho que tem uma régua meio simples e evidente para a gente poder, às vezes, diferenciar o que é heresia desse erro doutrinário. Eu entendo que a gente, como uma boa igreja protestante, se baliza nos solas, certo? Sim. Da reforma protestante. Então, uma igreja que não está balizada nesses solas, ela tem que estar sistematicamente na heresia, entendeu? É muito difícil isso. Eu vou te dar exemplos, já. Eu estou pensando em alguns aqui, mas é bem difícil traçar essa linha. Eu diria para, obviamente, nós não virarmos juízes agora. Agora, fala aí, ô fulano, aí, você que é do RH, e aí? Você vai lá no RH causar confusão na hora do intervalo. E aí, a sua igreja lá acredita em quê? Deixa eu ver, deixa eu medir aqui se você é herege ou se é só erradinho. Né? É difícil, é muito difícil pautar essa linha. Então, esse é um ponto bem difícil. Então, por exemplo, 5 solas, excelente referência. Somente Cristo. Só há salvação em Cristo. Fundamento essencial da fé. Se alguém aponta qualquer meio de salvação fora de Jesus, você chama isso de quê? Heresia. Não tem como. Cristo é central à fé. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é a glória de Deus encarnada. Não tem como negar Jesus. Então, quando alguém quer te vender um terreno no céu, na teologia da prosperidade, não tem como ser outra coisa que não heresia. Se alguém está dizendo que suas boas obras te levarão para o céu, tem que ser heresia. 5 solas. Agora, quando nós estamos pensando em outras doutrinas que envolvem a nossa fé reformada, quando nós estamos falando sobre a salvação pela graça somente, e isso vai tocar a nossa eleição, a nossa predestinação. Pela graça somente implica o fato de que nenhum de nós jamais poderia fazer qualquer coisa para ser salvo, e é ato monergista, exclusivo de Deus para nós. Os nossos irmãos pentecostais não pensam assim. Eles pensam tantas vezes que há uma resposta humana, que há uma necessidade do homem se envolver na obra de salvação, crendo, respondendo e escolhendo, e aí entra o famoso livre-arbítrio. Você tem coragem de chamar isso de heresia e dizer que os teus irmãos que creem em livre-arbítrio são todos hereges? Quando nós estamos dizendo que heresia é algo que não é uma verdadeira igreja, é uma seita. Eles estão fora da fé cristã, fora da igreja invisível. Não dá para dizer isso, meu irmão. Está entendendo? Então, essa linha é muito tênue. Os 5 solas são uma excelente referência, mas até onde eles são validados? Os 5 solas por si são de desenvolvimento teológico nosso. Então, se nós dissermos que quem não crê nos 5 solas é herege e vai para o inferno, aí nós nos tornamos uma seita. Porque uma marca da seita é só há salvação na nossa comunidade. E nós não cremos nisso. Né? Alguém? Exclusivismo. A Tânia citou a CCB aqui, hein? Ah, mas eu vou bater na CCB no dia da aula. Estão na minha mira. O espírito do Felca está em mim. Vai lá, Ricardo. Não, já falaram tudo. Não, mas eu acho que é bem isso. Mexer na espinha dorsal ali, no que rege a igreja, é o maior problema. Você vai falar da insuficiência de Cristo, e às vezes você está numa igreja que você vê irmãos que
eu vou falar de irmãos porque que amam a Deus, que creem na palavra, mas, por exemplo, precisa fazer cura e libertação porque Cristo não é suficiente. Então, a insuficiência é uma baita de uma heresia, entendeu? Não, porque, às vezes, a gente fala... tem coisas que são mais fáceis de identificar. Você fala, a Trindade não existe. Tá, beleza, é uma heresia. Mas aí você tem um irmão que fala de Jesus, que prega, que vive, só que você precisa passar num culto especial para ser liberto de algo dos seus antepassados. Aí já entra um monte de outras doutrinas e heresias. E falar de erro doutrinário, às vezes, hoje na internet, o que mais tem é briga por conta de doutrina, né? E aí, vou chamar o irmão arminiano de herege, eu vou falar que o Lewis é herege, né? E será que o conteúdo que o Lewis coloca para a gente ele é herético ou é um bom conteúdo, né, não só teológico, mas filosófico e de como viver uma vida que glorifica a Deus? Eu falar que o John Piper é herege porque ele fala que batismo é por imersão e não por aspersão. Que você falar que tal pastor batista é o Franklin Ferreira, ele fala que não é não é batismo infantil, né? É só... Não é o pedobatismo, é credobatismo. Sim. Então, é muito difícil a gente chamar esses irmãos de hereges, mas um herege, ele fere exatamente a espinha dorsal da igreja, a suficiência de Cristo, a trindade, a necessidade de sempre fazer algo, não é nem não vou chamar nem de sinergista, porque o arminiano ele acaba crendo nisso, mas é uma pessoa que acha que ela ganha fé por meio das obras. Então, acho que é uma heresia, ela fere exatamente isso. Olha um ponto importante no que o Ricardo está citando aqui. Existem alguns erros que não são intencionais e não comprometem as verdades essenciais da Escritura. Uma consideração que a gente deve ter ao lidar com divergências teológicas é pensar que muitas vezes esses erros não são intencionais. São erros muitas vezes cometidos na ignorância. Vamos pensar que alguém genuinamente arrependido de seus pecados veio a Cristo por uma pregação na Igreja Universal do Reino de Deus. E essa pessoa está sinceramente arrependida do seu pecado, ela crê que é Jesus que morreu por ela e que é Cristo o Salvador da sua alma. Essa pessoa está voluntariamente se entregando a Jesus e crendo profundamente em Cristo. Eu vou dizer que não é um irmão em Jesus? Não é um irmão em Cristo? Claro que é. Mas, pastor, a igreja é herética. Mas talvez a pessoa nem saiba onde está pisando. E quando ela chega na igreja, a autoridade espiritual daquela igreja diz: agora é o momento de caminhar sobre o sal grosso. Nós vamos dizer que aquele é um herege sem salvação porque está caminhando sobre o sal grosso? É um erro da ignorância. Então, o Ricardo e a Gabi contaram uma vez de quando vieram da antiga igreja e tinha o lance de cortar as amarras de Satanás, né? Satanás estava manipulando as marionetes e aí um ato profético era fazer assim, cortar a marionete de Satanás. Você cortou, Ricardo? Ai. Por isso que esse homem é uma bênção. Por causa... Como é que é? Olha, irmãos, isso é heresia. Olha, irmãos, ainda tinha fio desencapado na igreja. Durante o momento de adoração não pode tocar o pé no chão, senão a unção fecha curto. Se cruzar a perna na oração, é uma grande figuinha. Sabe aquele negócio do... Se cruzar a perna, você não recebe o que você pediu. Não, o Ricardo nessa época já estava com o senso crítico aguçado. E aí olha o ponto que alguém citou mais cedo, né, sobre discordar da igreja. Quem foi que... A Cássia? E você chega e fala, irmãos, cruzar a perna na oração, da onde que a gente tirou isso? Aí isso não tem explicação.
se não tem fundamento bíblico, esse questionamento nem mesmo é recebido, e isso é regra da igreja, prática nossa aqui. Então, eis os problemas que a gente está lidando, né? Eis as divisões teológicas que vão partindo a igreja. Então, num desfecho deste ponto, meu irmão, seja cuidadoso quando você está tocando a fé de outras pessoas. O crente, quando ele se torna calvinista, vem instalado um drive de grosseria nele. E o crente vira calvinista, ele quer bater em todo mundo, ele quer falar que nenhuma igreja presta, ele quer desprezar a fé dos outros, ele quer falar que esse negócio de vocês corando em link, vocês vão tudo queimar no inferno, é João Calvino. E aí, meu irmão, a gente se torna muito doutrinário e pouco piedoso. Então a nossa fé tem que nos levar à piedade. Se outros estão em erros doutrinários, a gente tem que ter misericórdia, cuidado como você vai tocar a fé dos outros. A gente está falando de alguém que nega a ação de Cristo, alguém que não acredita na obra do Espírito Santo. Meu irmão, não tem como ser heresia. Não, Deus Pai agiu no Antigo Testamento, Deus Pai não age hoje mais. Agora é a era do Espírito, o Pai ficou para trás, agora é só o Espírito. Não é a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito operam. Efésios capítulo 1 é a plena descrição da obra de Cristo, Pai, Filho e Espírito. Essas coisas tocam pilares da fé. Se você tira a Trindade, se você tira Cristo, a fé vai ruir. Não dá para conviver pacificamente com isso. Agora, batismo é para mergulhar, para jogar água na cabeça. Qual o texto que fala, joga água na cabeça? Qual o texto bíblico? Não fala. Qual o texto que fala, afunda a cabeça inteira? Não fala. Um é interpretação, outro é interpretação. Por que eu jogo só um pouquinho de água na cabeça? Porque eu acredito que eu estou certo. Porque todo o esforço teológico de interpretação mostra na Escritura inteira uma aspersão. Porque quando a Bíblia diz desceram as águas, diz que um e outro, ambos desceram e ambos saíram das águas. Se a expressão descer as águas significa mergulhar, imergir em água, então, tanto Filipe quanto o eunuco foram batizados. Eu tenho uma indicação de aspersão, tudo bem. E eu vou conviver pacificamente com aqueles que imergem. Porque há uma só fé, um só Deus e um só batismo. Como foram batizados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com fé de que a salvação vem de Cristo e que o batismo está demarcando uma nova vida, uma nova criatura. Glória a Deus, meu irmão. São irmãos em Cristo. Então, seja zeloso ao tratar desse assunto. A gente não quer chegar lá em dezembro, no final dessa série, e ter um monte de juízes, né? Todo mundo com a carteirinha dando carteirada no trabalho, dando carteirada no almoço da família. Deixa eu ver aí qual que é a sua heresia aí, que eu vou te dar aqui uma multa espiritual aqui, você vai ver só. Deus nos livre disso. Meu irmão, nem todo erro é heresia. Heresias geralmente envolvem uma rejeição consciente ou promoção persistente de falsos ensinos, mesmo após a correção. Então pensa no caso que eu te disse, que pode haver uma pessoa genuinamente convertida numa igreja herética. Pode haver. Mas e o pastor da igreja herética enriquecendo as custas dos irmãos novo convertidos? Como é que chama ele? Falso profeta. Ele está usurpando o nome de Cristo, pregando um falso evangelho para tirar proveito dos outros. Aí eu não posso dizer que o Bispo Macedo está fazendo um bom trabalho. Fica magoado comigo não, irmão. O Bispo Macedo, ele se arrepender, crer em Jesus, virar calvinista, glória a Deus. Muito bem. Olha ocorrências de heresia nos pais da igreja. Isso não é novo, meu irmão. Um dos eventos disso é Inácio de Antioquia, século I e II. Está falando de heresia contra doutrinas que negavam a encarnação de Cristo. Estavam dizendo que Jesus não era encarnado, que a humanidade de Cristo não era real. E aí talvez você descubra nessa manhã que você é um herege. Olha para você ver. Tem um livro chamado Pastor Pacificador, e o Alfred Poirier, o autor do livro, no primeiro capítulo, ele diz que ele descobriu que era herege. Sabe por quê? Ele fala assim, eu passava por lutas sendo pastor da igreja, eu enfrentava oposições, dificuldades, perseguições,
E eu, no meu coração, pensava que se Jesus estivesse no meu lugar, nada disso estaria acontecendo. Que eu não consigo, mas que Jesus conseguiria. É fácil para Jesus, mas é muito difícil para mim. Meu irmão, isso é heresia. Porque todo ser humano vai passar por tribulações, ainda que sendo oprimido pelo pecado de outros. E ele está dizendo assim, ó, eu tirei a humanidade de Jesus. Eu tratei Jesus só como um espírito transcendental. Ele foi um homem verdadeiro que pisou nesse mundo e sofreu como eu. Toda vez que a gente diz, é fácil para Jesus, é fácil para Jesus não pecar, ele é Deus, mas ele é homem verdadeiro, ele sofreu como nós. Então, quando nós negamos a humanidade de Cristo assim, retiramos de Jesus os seus atributos próprios, nós estamos nos tornando hereges. Quando nós tiramos do Espírito Santo a sua pessoalidade, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo tem razão, ele tem sentimentos e emoções, a Bíblia o descreve, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é o poder de Deus que é manipulado. Ele não é uma ação miraculosa que é manipulada para fazer milagres. Ele é uma pessoa. Eu não posso tirar a pessoalidade do Espírito Santo. Os pais da igreja já estão lidando com isso. Veja, Irineu de Leão, século II, ele escreve um texto contra as heresias e definiu heresia como crenças contrárias à verdade. Denunciou grupos gnósticos e marcionistas. O gnosticismo tem bases em Platão. A matéria é ruim, mas o espírito é bom. E fazem separação entre essas coisas. Não é assim que a Escritura ensina. Os pais da igreja estão lutando contra isso. Tertuliano escreve prescrição contra os hereges. E afirmou que heréticos não têm autoridade apostólica, citando como erros ebionismo e marcionismo. Uma característica das heresias é outorgar para si autoridade. Eles dizem que eles são, que eles sabem, que eles entendem, a sua palavra é última, a sua interpretação é última e verdadeira. Por isso do que a Cássia falou, não aceitam ser questionados. E o trabalho de Tertuliano é justamente combater a falta de autoridade apostólica que esses que se chamavam por autoridade não tinham. Epifânio de Salamina, em Panarion, catalogou 80 heresias, consolidando o sentido de falsa doutrina em vez de simples facção. No tempo dele, as pessoas tratavam com pouca importância as heresias, né? Chamavam simplesmente de facções, divisões. Ele nomeia 80 delas e chama de falsa doutrina. Quem te lembra isso? Quem enumerou os erros da igreja e os acusou publicamente? Lutero. Lutero está escrevendo 90 teses de erros doutrinários da igreja e denunciando. A igreja aceita ser questionada por Lutero? Não. Por que surge o cisma? Porque Lutero é briguento? Não, é a igreja que se desviou e Lutero está lutando para manter a igreja no trilho da palavra do Senhor. E aí você tem outros pais da igreja, Justino Mártir, Orígenes, Cipriano, lutando contra seitas judaizantes, falsos mestres, cismas na igreja. Esses eventos estão sempre presentes desde os pais da igreja. Estão presentes também nas Escrituras. Meu irmão, se você é um leitor do Novo Testamento, é quase impossível não tropeçar nessas verdades. Em Atos dos Apóstolos, a primeira grande cisão da igreja, a igreja está se dividindo, se rompendo. Por quê? O que acontece? Qual é a discussão em Atos capítulo 15? O primeiro concílio da igreja. Você lembra, não? Circuncisão. Alguns crentes convertidos do judaísmo não querem deixar para trás as práticas judaizantes. Eles não querem abrir mão das questões que são físicas e externas, da sua história no judaísmo. E eles passam a exigir que crentes recém-convertidos sejam circuncidados. Eles começam a colocar uma condição para a fé. Você crê? Sim, então você tem que ser circuncidado. Sem circuncisão não há salvação. Olha só, estou mexendo nos pilares da salvação. O que o Nicolas falou dos 5 pontos do calvinismo. Somente Cristo é suficiente para a salvação.
E os judaizantes estão dizendo Cristo e a circuncisão. Então, a primeira vez que há um concílio, que há presbíteros, pastores e apóstolos ajuntados para discutir uma questão, é um embate teológico sobre a prática da circuncisão. No final das contas, o parecer de Tiago é aceito, tomado como desfecho, e ele então é anunciado às igrejas. Então veja, a igreja de Cristo está se mantendo concisa. Quando a igreja expõe a todos que o cumprimento da lei é necessário, mas que a circuncisão é um ato passado, agora substituído pelo batismo, quando a igreja traz essa regra e aplica para todas as igrejas por meio dos apóstolos, a igreja de Cristo se mantém no trilho. Os judaizantes deixam de existir? Não. Eles fazem o quê? Um cisma. Eles criam uma nova seita, eles criam um novo grupo dentro da igreja do Novo Testamento. Ô pastor, uma pergunta, não sei se é tão relevante, mas assim, o que seria aqueles animais sufocados que o apóstolo Tiago ele coloca dentre as doutrinas ali que devem ser, que ele fala, se eu não me engano, é se abster dos animais sufocados, sangue de animais, relações sexuais ilícitas, e tinha mais uma, eu não lembro, ou são só essas daí? Sangue de animais sufocados... Eu acho que sim. Relações Carne sexuais sacrificada a ilícitas. ídolos, eles citam ou não? Não, Eu né? não lembro. Acho que não citam Bem, alimentos. Né? Uma outra hora eu te falo sobre isso. Beleza. Ou a turma que estava no grupo dos lares, quando a gente estudou a primeira viagem missionária de Paulo, o último estudo foi Atos, capítulo 15. Né? Então tem um spoiler já aí para a maior parte da turma. Mas só para a gente não perder o timing aqui, meu irmão, porque tá sem relógio lá, o meu relógio acabou a bateria e o meu celular acabou a bateria. Isso para mim é um sinal de Deus para falar até 12:30. Mas a Roseli me mostrou aqui, pastor, 10:20. Mas depois a gente reabre esse assunto do Ricardo aí, uma hora a gente pode falar sobre isso, tá bom? Vai lá, Beto. Falando assim, a impressão que dá da heresia, parece uma necessidade humana de mudar as coisas que estão na Bíblia, que Deus deixou ali de pronto para serem cumpridas. Coisas simples, nada complicado. Para ir para o céu tem que ajoelhar, dar 50 chibatadas todo dia de manhã nas costas, nada disso. Uma história assim que eu vejo que sempre quando alguém fala de heresia, eu lembro. O meu primo, pastor lá, quando eu era pastor em Macapá, aí ele viu do lado assim o rapaz sentado, olhando para ele assim, atento, vendo ele pregar. Chegou no final do culto, pastor, tem um tempo, tem como ir lá no meu estabelecimento, lá no centro, lá mostrou. Meu primo quando chegou, olhou, falei, nossa, doação para a igreja, isso aqui vai dar uma igreja maravilhosa, foi. Chegou, sentou, gostei muito da pregação, sabe, eu vou, fala para mim o que você precisa, temos mesas, temos a parte de som, temos tudo. Se quiser, eu contrato pessoas para tocar. Meu primo já assim, pronto. Deus abençoando. E aí é o seguinte, a gente põe a gente para tocar, você traz a mensagem, a gente faz a coleta e no final a gente racha o dinheiro. Aí ele já... Então, parece que é uma coisa assim, vamos dizer assim, isso é coisa do diabo. Mas tudo aquilo que está no nosso coração, que nem no acampamento, valores inegociáveis, e o coração cheio de ídolos, e a gente vai só desarranjando aquilo que é simples e comum. É uma das expressões do nosso manual litúrgico, e aqueles que fizeram pública a profissão de fé confirmaram isso, né? Prometer-se manter fiel à Sagrada Escritura e se opor a todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho. A lei do Evangelho é muito simples, meu irmão. Entender o que são dízimos e ofertas é muito simples. É que a turma quer enriquecer, né? Então precisa ter uma oferta a mais, precisa ter um ensino assim mais mirabolante, uma coisa mais legal. A gente tem que subir uma montanha para ver uma coisa espetacular. Fica a dica aí, meu irmão. Esse negócio de subir montanha, cuidado, hein, meu irmão? O que você vai achar lá em cima? O Senhor Jesus não ficou acampado no topo do monte, tá? Ele falou,
desçamos que eu vou para o Calvário. Não tem nenhum lugar especial para se encontrar com Jesus, não. Cuidados que a gente precisa ter sempre que ensinos são acrescentados à simples lei do Evangelho. Então, pensar sobre isso, né? Olha um outro exemplo. Nas epístolas paulinas, o texto de Gálatas é mais uma vez um combate de Paulo contra heresias, contra falsos ensinos. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo está advertindo contra um outro evangelho. Então, a preocupação de Paulo é dizer assim: irmãos, vocês passaram rápido demais do evangelho da verdade para um outro evangelho. O que vocês estão crendo não é a boa nova de Cristo, é alguma outra boa nova que alguém contou. Então, o que os Gálatas estão fazendo não é se tornar adoradores da Diana dos Efésios. Não é essa mudança que está sendo operada por eles. O trabalho que os falsos profetas estão fazendo é distorcer o verdadeiro evangelho. Ô, meu irmão, eu já contei isso para vocês, eu fui lá no Templo de Salomão, na conclusão de um curso lá, fazer uma prova, e a prova era assistir a sessão do descarrego no Templo de Salomão. Tem Bíblia lá, meu irmão. Eles põem o versículo, eles falam em Jesus. Alguém que é leigo entraria e diria: mas eles estão falando da Bíblia. Mas eles estão distorcendo a Escritura. Eles estão acrescentando a simples lei do Evangelho. É o problema que os Gálatas estão enfrentando e que o apóstolo Paulo está lutando para corrigir a igreja. A mesma coisa em 1 Coríntios. Heresias revelam aqueles que são aprovados. Paulo está dizendo, os que estão se rendendo aos falsos ensinos, isso são sintomas de que eles, na verdade, não estão se mantendo no Evangelho. Vou segurar o Ricardo um pouquinho, só para eu terminar a aula aqui, senão a gente não desfecha o assunto. Olha outras evidências. 2 Timóteo, Paulo está falando sobre Himeneu e Fileto. Tem lá, meu irmão, um cidadão chamado pelo nome. Ai, pastor, você não pode ficar falando desse jeito contra os falsos mestres. Por quê? O apóstolo Paulo está expondo os falsos ensinos para combatê-los. É o trabalho da igreja. Em 2 Timóteo, Demas é citado, e ainda em 1 Timóteo, Paulo está citando alguns que, rejeitando a boa doutrina, rejeitando a sã consciência, naufragaram na fé. Este o resultado dos falsos profetas. Deixa eu voltar aqui num exemplo que eu dei mais cedo. A atriz pornográfica Andressa Urach, que abriu uma igreja inclusiva, ela se converteu dos seus maus caminhos em tempos passados, você sabia? Ela anunciou publicamente uma conversão. Ela era de uma vida alheia, não conheço a fundo a história, mas vivia uma vida tão devassa quanto se espera. E ela converteu dos seus maus caminhos. E ela professou Jesus. E ela decidiu cobrir o seu corpo, abandonar os seus ídolos, as suas práticas pecaminosas. E ela foi para a igreja. Ela foi, se não me engano, para a Igreja Universal. E ali ela empurrou dinheiro na igreja. Chegou uma mulher rica e famosa. A igreja usurpou os bens dela. Ela saiu e foi embora falando o quê? Os crentes me roubaram. Esse Deus não vale nada. Olha o resultado da ação dos falsos profetas. No final das contas, ela processou a igreja, e o processo, não sei se ainda corre na justiça, para reaver os bens, e ela decidiu, essa igreja falsa não prega o evangelho de Deus, eu vou abrir a minha própria, e a gente vai levar o povo à fidelidade. Uma igreja inclusiva, aí, tendo pastoras transexuais, né? E você vai ter problemas assim no nosso contexto. Então pensa, meu irmão, como que heresias estão levando outros a naufragar na fé. E nós vamos ficar quietos? E nós vamos conviver pacificamente em nome de uma teologia da boa vizinhança? Em todos os tempos, desde a Escritura, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, estão testemunhando contra os falsos ensinos e conduzindo a Cristo os assuntos. E nós vamos ficar quietos? Entenda a necessidade de tratar e expor isso. Nas epístolas gerais não é diferente. 2 Pedro, o apóstolo está falando sobre falsos profetas. Também em João e Apocalipse, tanto na carta de João quanto em Apocalipse,
nós falamos recentemente de Apocalipse, ele vai citar o espírito do anticristo. Apocalipse vai falar sobre o falso profeta e os falsos profetas que têm agido no mundo. Então, o nosso convívio com o falso evangelho é quase que impossível de evitar, mas ele é necessário de combater. Os crentes vão viver dando a razão da sua fé. Deixa eu te dar características gerais, atemporais de heresias. Negação das doutrinas fundamentais, é o que nós estamos falando. Eles vão mexer nos pilares da fé, como o docetismo, como o arianismo, na história da igreja. A distorção das escrituras, como o gnosticismo fez, como o marcionismo fez, rejeitando o Antigo Testamento, o gnosticismo tendo essa áurea transcendental, mesma coisa que se tem feito hoje. Se você hoje negar o Antigo Testamento, rejeitar a revelação de Deus no Antigo Testamento, você não vai subsistir numa fé saudável, somente com o Novo Testamento. Entendemos que toda a Bíblia é palavra de Deus. Divisão e separatismo. As facções vão vir, meu irmão. Essa é uma marca de seitas heréticas. A exclusividade da salvação. A Igreja Católica Apostólica Romana traz a exclusividade da salvação. Só os que são membros lá são salvos. Os testemunhas de Jeová trazem exclusividade da salvação. Só os 144.000 eleitos de Deus entrarão no céu. A Congregação Cristã do Brasil traz exclusividade da salvação. Somente os membros daquela determinada igreja irão para o céu. Todos os outros caíram da graça. Meu irmão, a salvação está em Cristo. A igreja é invisível. A nenhuma denominação pertence à salvação. Então, marca da heresia é a divisão e o separatismo. A obstinância após a correção. Como nós citamos, o próprio Lutero apontando à igreja as necessidades de correção. E qual é o resultado disso? Obstinação. Nós temos, irmãos, outras igrejas que foram se desligando da nossa própria denominação, da própria IPB. Recentemente, um pastor marxista, socialista, revolucionário se desligou da IPB, com anos de ministério pastoral no Rio de Janeiro. Por que ele se desligou da IPB? Porque ele não aceita ser repreendido e acredita que os seus ideais políticos são mais importantes do que a comunhão com a igreja. Eles são obstinados no erro, não vão se corrigir por nada. E o impacto espiritual disso é negativo. Não preciso nem te explicar o porquê, né? Olha que bênção. 109.000 igrejas, é o que o William está nos dizendo, que há no Brasil. E qual é o resultado disso? Essa bela desgraça que é o nosso país, né? É um impacto completamente negativo da igreja no mundo. Onde que entram as seitas nisso? Se as heresias são os desvios doutrinários, as seitas são os grupos que os ajuntam. O desvio doutrinário surge e a seita ajunta esse grupo doutrinário. Dica de Netflix para você. Essa vem do evangelista Samuel, que me indicou. Como se tornar uma seita, que chama a série? Tem uma série na Netflix chamando Como se tornar uma seita. Meu irmão, é extremamente curioso assistir. 4 episódios, 4 capítulos. E não são seitas cristãs, tá, meu irmão, necessariamente. São 4 narrativas históricas, eles vão te contar como aconteceu, de pessoas que criaram uma falsa doutrina, ajuntaram um público, criaram exclusividade, uma cegueira para ouvir qualquer outra testemunha, um líder que vai se erguer como um líder messiânico daquele grupo e ele vai levar as pessoas aonde ele quiser. Ele vai governar a massa. Se você tem estômago fraco, o primeiro episódio, não tem cenas fortes, tá? Mas o primeiro episódio termina em assassinato. Tá bom? O primeiro episódio termina em assassinato. O líder da seita, como se tornar um líder de seita? Disponível na Netflix. Irmãos, esse patrocínio não é pago, tá? Não sou Felca, não tenho patrocínio do YouTube, tá bom? Mas o que é o problema? Qual é a nossa distinção clara aqui?
A heresia é erro doutrinário. A seita é o grupo organizado que a promove. Então, as seitas heréticas estão cultivando as heresias, cultivando os erros doutrinários. Aqui que a gente vai tocar o assunto com as seitas. Heresias sempre tiveram, e seitas também, meu irmão, também sempre tiveram. Olha o período de Jesus e todas essas conhecidas dos irmãos fariseus. A própria Escritura chama os fariseus de seita. Uma seita judaica. Dentro do próprio judaísmo, uma doutrina diferente, um ajuntamento exclusivo, característico daqueles que são guardadores fiéis da lei, que têm as suas práticas, os seus usos e costumes de vestes, de roupas. Os fariseus são a seita espiritual, são os neopuritanos daquele contexto, para você fazer uma comparação. Por outro lado, os saduceus, eles são, meu irmão, aqui, ó, Lula ou Bolsonaro? Sabe qual é uma grande marca dos saduceus? Política. Os saduceus, eles são céticos. Eles não são tão espirituais. Eles não estão tão envolvidos com as questões da guarda do templo, dos sacrifícios, do culto a Deus. Os saduceus, eles são um tanto mais simples, mas eles estão colaborando com Roma. Eles são pios seguidores do Império Romano. Eu não sou seguidor do Império Romano. Deus me livre desse governo. E o governo passado? Você não era, não? Pio seguidor? E se o seu candidato entrar ano que vem? Aí você vai virar saduceu, né, meu irmão? Ai, é uma benção essa igreja, meu irmão. A gente bate na direita, a gente bate na esquerda, e a gente prega a Bíblia. E não tem... É que rabo preso é muito feio, né? Então vamos... É o rabinho do cachorro, meu irmão. Não pense mal, não, mas a gente não está preso a ninguém. É que se não fosse uma aula de EBD e eu não fosse pastor, eu diria que a gente não tem rabo preso. Mas como eu não sou, eu não vou usar... Como eu sou, eu não vou usar essa expressão, tá bom? Nós não estamos presos a ninguém. O negócio é falar da Escritura. Olha uma comparação boa dos saduceus, ó. Zelotes. Os zelotes vêm de um grupo chamado sicários. E o sicário é aquele que traz uma faca, uma adaga escondida. Sabe qual é o trabalho deles? São os revolucionários. Se os saduceus são apoiadores do Império Romano, os zelotes estão lutando para desbancar o Império Romano. E um dos trabalhos deles é muitas vezes cometer assassinatos silenciosos, matar alguma autoridade romana para desestruturar o governo. Sabe quem era zelote? Quem era zelote? Pedro, apóstolo. Zelote, revolucionário, está lutando contra. E o que Mateus era mesmo? Coletor do Estado. Jesus escolheu uma turma bem seleta para botar junto no mesmo corpo, né? Porque em Cristo, meu irmão, pouco importa. Pouco importa, não há seitas em Cristo. Não há separações e facções em Cristo. Então a bandeira, qualquer bandeira, baixa diante do Senhor Jesus. Você tem os herodianos, não tão bem definidos, mas basicamente apoiadores de Herodes. E os essênios são uma comunidade muito curiosa. Os essênios vão para uma região afastada da cidade, uma região chamada Qumran, e eles lá vão fundar o lugar do povo crente. Você quer parar de viver nesse mundo corrupto? Você quer parar de ser influenciado por essas porcarias que estão por aí? Você queria viver entre os crentes, acordar e dormir num ambiente cristão? Temos a solução para você. Os essênios fundaram uma comunidade no deserto. Eles eram isolacionistas, foram morar longe de todo mundo, viver num eterno acampamento. Olha para você ver o problema. E eles estão desconhecendo a vinda e a encarnação de Cristo por causa da sua facção, por causa da sua atividade herética e, consequentemente, como uma seita. Então, qual é a resposta dos apóstolos às seitas e heresias? Como que os apóstolos estão lidando com grupos, com seitas dentro da igreja? Veja, meu irmão, é ensino doutrinário. O que a igreja tem que fazer para lidar com os falsos ensinos? Aprender o que é certo. Se você conhece a verdade, você não vai cair em qualquer mentira. Esse é o passo principal do combate. O segundo deles,
confrontação direta. Te falei sobre isso. O apóstolo Paulo está listando e nomeando quem são os opositores. E há um embate, uma confrontação direta aos falsos ensinos, às heresias, aos problemas da igreja. Há uma exortação à vigilância. Inúmeras vezes existe acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos mestres, dos maus obreiros, dos da circuncisão. Paulo diz, no momento em que eu me retirar da igreja, entrarão na igreja lobos vorazes, e eles vão consumir o rebanho de Deus. A vigilância é necessária. Existem advertências proféticas. João e Pedro estão citando sinais dos últimos dias que envolvem seitas e heresias. Meu irmão, quanto mais o falso evangelho cresce, mais explícito está a volta do Senhor Jesus. Então, no nosso tempo, se multiplicarem tantas falsas igrejas, talvez seja para nós um sinal de alerta de que falsos mestres e falsos profetas têm vindo, como o Senhor Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 24. Por fim, meu irmão, confiança na Escritura. A nossa segurança é o Senhor. A gente não pode desvencilhar a nossa vida comum da igreja para nos tornarmos simplesmente a polícia da boa teologia. A nossa tarefa é viver a vida comum cristã, é sim rebater os falsos erros, os falsos ensinos, os erros, mas viver uma vida comum e diária na igreja. Sem isso é impossível viver uma vida eclesiástica saudável. Então, meu irmão, confiar na Escritura, confiar no Senhor, descansar na certeza de que quem garante o desfecho dos tempos, a perpetuidade da verdade, é o Senhor. É Ele que diz, a minha palavra não passará. Céus e terra passarão, a minha palavra permanece. Não se desespere, meu irmão, no final das contas. Existe uma boa razão para nós crermos ainda no que vem pela frente. Tá bom? Por fim, por último aqui, meu último slide. Seitas heréticas não terão 3 marcas. Igrejas genuínas batizam com muita ou com pouca água, creem no dom de línguas, usam este ou aquele tipo de roupa, se reúnem dessa ou daquela forma, tem parede preta, não tem parede preta, toca teclado, toca guitarra. Só há 3 marcas de uma igreja verdadeira. Só há 3 simples marcas de uma igreja verdadeira. A exposição clara disso vem no livro de João Calvino, nas Institutas, no 4º livro. A primeira delas é fiel pregação da palavra. Uma igreja genuína vai pregar fielmente a palavra. Todas as vezes em que se toca na revelação de Deus, se eu vou acrescentar uma confissão de fé, creio na palavra do Senhor e no livro da revelação de Ellen White, eu estou negociando esse princípio. Exclusivamente a palavra é fundamento para a igreja. A segunda característica, administração correta dos sacramentos. Só há 2 sacramentos dados por Cristo. Uma determinada igreja, ou melhor, uma comunidade evangélica de um seminário teológico, há pouco tempo atrás, perdeu um de seus grandes líderes. Um dos antigos importantes líderes dessa comunidade morreu. E eles tiveram uma reunião e um culto de celebração para retomar os trabalhos, se não me engano. E durante esse momento foi servido a ceia do Senhor. Mas junto da bandeja da ceia veio uma outra bandeja, onde tinha pão e vinho, certamente, mas rodelas de limão e pedacinhos de doce de leite. O pastor que celebrava a ceia dizia, irmãos, estamos passando por tempos difíceis, porque o nosso líder morreu, o nosso trabalho está desestruturado, mas para que nós celebremos a verdadeira comunhão cristã, nós vamos além do pão e do cálice, tomar também do azedo e do doce da vida. Para nós sofrermos juntos e lamentarmos juntos naquilo que é difícil, nós vamos agora comer do limão.
para sofrermos juntos. Para nos lembrarmos de que há esperança e há uma boa vida prometida por Cristo, nós vamos agora comer do doce de leite, para adoçar a vida. Olha, meu irmão, que maravilhoso. Só banalizou a ceia do Senhor. Tirando isso, não tem problema. Só se tivesse feito no final do culto, é problema dele. Mas não toca na ceia do Senhor. Batismo e ceia são essenciais a uma igreja saudável. Terceiro e último sinal. Disciplina eclesiástica. Tanto dos liderados como dos líderes. Há igrejas que disciplinam seus membros, corrigem seus membros e toleram o pecado dos seus líderes. E quando um pastor sofre escândalo, a denominação simplesmente o muda de endereço. Isso não é disciplina, isso não é correção. Uma igreja sem disciplina não é a igreja de Cristo. Essas são, por fim, as 3 marcas de uma igreja verdadeira. Nós estamos, meu irmão, buscando essa simplicidade. O nosso trabalho é desfechar aqui. Todas as seitas e heresias vão, em algum momento, falhar em uma dessas. Seja cuidadoso ao tocar, ao falar do assunto. Se há o ferir de um desses elementos, cuidado, provavelmente não é uma igreja fiel, mas o nosso trabalho é de conduzir as pessoas a Cristo e não de ganhar a discussão teológica e provar o erro doutrinário dos outros. Então, meu irmão, espero ter te escandalizado um pouco, talvez. Espero ter te despertado para a necessidade de nós estudarmos os erros doutrinários, as seitas e heresias, para combatê-los, para encará-los e para conduzir as pessoas ao arrependimento e a Cristo. Que Deus nos dê graça para isso. Nós vamos passar a apresentação das crianças. Bom dia.